Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais uma aula de matemática. E o assunto de hoje é a continuação, né, sobre frações, o que a gente já estudou na aula passada. E aí, a gente continua na parte daqui das classificações. Então, vamos lá. Qual vai ser o nosso objetivo da aula, né? Quais são os objetivos da aula de hoje? O primeiro deles é reconhecer frações que são maiores que um inteiro, né? O outro seria representar, comparar e ordenar números decimais exatos, dízimas periódicas e números mistos em suas respectivas formas fracionárias, né? Que são as frações próprias, as impróprias e as aparentes, na reta numérica, né? E a habilidade, a gente continua lá com a mesma habilidade da aula anterior, né? Então, gente, primeiro, fração a gente já sabe que é um número, é uma representação. Ele representa a parte de um todo, né? E a gente vai agora começar a entrar em mais detalhes sobre os tipos de frações que existem, né? A gente até já conheceu um na aula passada, que são as frações irredutíveis, né? São as frações que a gente não consegue mais simplificar, né? É o menor pedaço, né? É a menor fração que existe. E aí existem outros tipos de frações. São essas as próprias, as impróprias e as aparentes. Aí, assim fica mais fácil. Então, vamos para as classificações. Então, uma fração ela pode ser classificada em própria, imprópria e aparente, de acordo com os valores do seu numerador, que é o número que fica em cima, e do seu denominador, que é o número que fica embaixo dessa representação, tá? Isso aqui, de fato, precisa ficar muito fixo para vocês. Uma fração ela é composta pelo numerador e pelo denominador, né? E essas classificações elas são utilizadas para a gente identificar como que será a representação decimal dessa fração. Por quê? A gente tem, por exemplo, o número decimal e eu consigo representar este número decimal em um formato de fração, né? Então, isso daqui é bem interessante, tá? Bom, então, já conhecemos aqui quais são os tipos, né? Quais são as classificações das frações. Vamos agora aprender um pouquinho mais sobre a fração aparente. Muito bom. Aparente, né? Ela parece ser uma fração? Pois é, já que eu sei que uma fração é uma representação de um todo, certo? Então a gente tem que as frações aparentes, elas são aquelas em que o numerador ele é maior e múltiplo do denominador. Ou seja, na verdade, representa um número inteiro, né? A gente sabe que uma fração é uma divisão, não é isso? Fração é uma razão, e aí a gente pode dividir esses dois valores, tá? Essa representação numérica. E aí, professor, como assim ele é múltiplo do denominador, né? Ele é considerado múltiplo quando o valor do meu numerador ele está presente na tabuada do meu denominador, certo? Por isso que eu chamo de múltiplo. Toda vez que eu falo múltiplo de um número, eu preciso pensar sempre na tabuada desse número. E, ó, não existe apenas tabuada do 1 ao 10, tá? Todos os números existe uma tabuada, porque existem múltiplos desses números, ok? Então não é assim, professor, mas não tem tabuada do 15, do 16, do 17. Existe, beleza? Mas o tradicional que a gente usa normalmente é até a tabuada do 10, beleza? Então, aqui, gente, para eu conseguir identificar, reconhecer essa fração chamada de aparente, eu preciso olhar para ela, né? E ver o numerador, se ele for maior que o meu denominador, e além de ser maior, ele é múltiplo, é uma fração que a gente chama de aparente. Então vamos para o primeiro exemplo. Primeiro exemplo, 8 quartos, né?
8 sobre 4. Vejam aqui, 8 é maior que 4, certo? Beleza? 8 é múltiplo de 4? Ou seja, o 8 ele está presente na tabuada do 4? Está, certo? Quanto que é, né? Qual o valor que eu faço vezes 4 que vai dar 8? É o 2. Então, tá vendo? Essa representação decimal, no caso aqui, esse número inteiro, né? Esse 2, ele está sendo representado em um número fracionário 8 quartos. Beleza, gente? Sim, Até professor. tá ficando claro para vocês? Até agora, sim. Vamos para um outro exemplo. 35 quintos, né? De novo, qual é a análise que eu preciso fazer aqui? 35 é maior que 5? Sim. 35 é múltiplo de 5? Ou seja, o 35 está presente na tabuada do 5? Está. E aí, de novo, dividindo 35 por 5 é igual a 7, né? Por quê? 5 vezes 7 ou 7 vezes 5 é igual a 35. Beleza? Então, Sim, olha, professor. é uma fração aparente também, né? Aí, o último exemplo que eu trouxe para vocês é o 5 sobre 5, né? 5 quintos. Aí vocês podem falar assim, ah, professor, mas a fração aparente não é aquela que o meu numerador ele é maior que o meu denominador? Sim, né? É uma fração aparente considerada dessa forma. Só que, olha o conceito aqui, olha, na verdade, elas representam um número inteiro, né? Então, o que, que acontece aqui? 5 quintos, 5 dividido por 5 é igual a 1, ou seja, é uma representação do inteiro, é a representação de 1, tá? Então, eu também posso considerar, ok? Também posso considerar 5 quintos, né, quando eu tenho o meu numerador igual ao meu denominador, como sendo uma fração aparente. Beleza? Então, só para a gente fechar aqui, aparente, ela aparenta ser uma fração, porque ela está representando sempre o número inteiro. Ficou claro para vocês, galera, essa explicação? Sim, professor. Sim. Ficou? Muito bom. Para os demais também, coloquem aqui no chat para mim, por favor. Posso prosseguir? Cadê? Lá no chat. Ah, muito bem. Agora sim, ó. O Jonatas, a Vitória. Então vamos lá. Ana Júlia, muito obrigado. Vamos seguir então aqui. Bom, próxima fração é a fração que a gente chama de imprópria, tá? As frações impróprias, elas são aquelas em que o meu numerador, ele é maior que o meu denominador, mas não é múltiplo dele, tá? Então, olha aqui que a gente precisa ficar bem esperto, ok? A fração ela é considerada imprópria quando eu também tenho o meu número de cima, que é o numerador, maior que o meu denominador, que é o número que está embaixo, só que ele não é múltiplo. Na tabuada não tem o número exato. Aqui, galera, nessa fração imprópria, olha que interessante, tá? A representação decimal, ou seja, o resultado dessa divisão, né, porque a fração é uma divisão, o resultado dessa divisão, ele vai ser um número decimal, um número que tem vírgulas, que tem, né, casas decimais após a vírgula. E o mais interessante disso, tá? As frações impróprias, elas são consideradas, né, maiores que um inteiro. Ou seja, as minhas respostas sempre vão ser 1,xxx, 2,yyyy,
525, tá? Ou seja, sempre vai ser maior que um inteiro. E aí, como que eu sei que é maior que o inteiro? Como quando o número que está antes da minha vírgula, ele for maior ou igual a 1. Beleza? Então, vamos para um exemplo. 5 terços. Olha que legal. 5 é maior que 3? É maior que 3. Tá? 5 é múltiplo de 3? Não, porque na tabuada do 3 não tem o 5, certo? Então, eu considero como sendo uma fração imprópria. Quando eu divido 5 por 3, a minha resposta vai ser 1,66666 e assim por diante, tá? Vai ser dízima periódica. Bom, neste formato a gente considera como sendo uma fração imprópria, porque olha só, o número decimal ele é maior que um inteiro, ó. Ele é maior que um inteiro. Fechou? Próximo. 15 décimos. 15 é maior que 10? É maior que 10. Tudo bom. 15 é múltiplo de 10? Não é. Quando eu faço a divisão, 15 dividido por 10 vai dar 1,5, certo? Então, a minha representação decimal é maior que um inteiro, eu considero como sendo uma fração imprópria. E um último exemplo, 42 oitavos. 42 dividido por 8. 42 é maior que 8. Tudo bom. 42 é múltiplo de 8? Não. Na tabuada do 8 não tem o 42. Tem ali um número que se aproxima, mas não é o 42. Então a gente não considera como sendo um número múltiplo. Então aqui nesse caso, fazendo a divisão, a minha resposta ela fica sendo 5,25. Ou seja, é maior que um inteiro, essa minha representação decimal, ok? Então 42 oitavos é uma fração que a gente chama de imprópria. Beleza até aqui, galera? Show? Vou continuar, beleza? Tá bom. Tudo bom, vamos lá. Próxima fração, a gente tem a fração própria, né? Ao contrário das demais que a gente viu, a fração própria são aquelas cujo meu numerador ele é menor que o meu denominador. Então, toda vez que eu encontrar uma fração, que eu for identificar essa fração e o meu numerador, o número de cima, for menor do que o número de baixo, que é o meu denominador, é uma fração própria, né? E a representação decimal dessa fração, ou seja, a resposta da minha divisão, né, o quociente, a gente chama a resposta de uma fração como sendo quociente, ele é menor que um inteiro, tá? O número que vem antes da vírgula, ele sempre vai ser menor do que 1, ou seja, o 0, 0, alguma coisinha, tá? Então, vamos para as suas representações, para os exemplos. 4 quintos. 4 é menor que 5, certo? Então, dividindo, eu fico com 0,8. Ou seja, o pedaço que eu vou repartir, por exemplo, ele tem que ser menor do que o inteiro, né? Então, imagina só, eu tenho lá 4 balas e preciso dividir para 5 pessoas. Não vou conseguir dar uma bala para cada um, né? Então, eu consigo dar 0,8 dessa bala para cada pessoa. Beleza? Outra fração própria. 3 oitavos. Então, 3 é menor que 8. Então, identifiquei que o numerador ele é menor que o denominador. É uma fração que a gente chama de própria. E aí, dividindo, né? Olha a minha representação decimal aqui. 0,375. E o último exemplo, 2 terços. 2 também é menor que 3, né? O 2 ele é menor que o 3. E fazendo a divisão, vai ser 0,6666, dízima periódica aqui também. Beleza, gente, na fração própria?
Tranquilo até aqui, né? Sim, professor. Bom, então agora vamos para a nossa prática, certo? Tenho esse exercício para vocês. Vou dar aí 1 minuto e meio para vocês responderem, por favor, e a gente já troca. Podem colocando aqui no chat as respostas, e aí a gente já troca também. Podem começar. Classifique as frações abaixo em imprópria, própria e aparente. Alternativa A, coloquem para mim aí. Olhando para 27 terços, ela é o quê? É uma fração aparente, muito bem. Por quê? 27 é maior que 3, perfeito? 27 é múltiplo de 3? É múltiplo de 3. Na tabuada do 3, tem um número que representa o 27, que é o 9, igual a Júlia colocou ali, muito bem. Então, 27 terços é uma fração aparente. Ela aparenta ser uma fração porque ela está representando o número inteiro, né? Então, ó, 27 terços é uma fração aparente. Muito bem. Agora, alternativa B, a letra B. 12/24. Própria. Muito bem, Davi. Isso mesmo, Pedro, Larissa, muito bom. É uma fração própria. Por que é uma fração própria? Olha assim, olha o meu numerador, o 12. 12, ele é menor que 24. Então, se ele é menor que 24, é uma fração que a gente chama de própria. Muito bom. Tá? Ó, Jonathan, aqui, ó, perceba, o 12, ele é menor que 24, ok? Então, se ele é menor, toda fração que eu tenho onde o numerador ele é menor que o meu denominador, eu considero aqui como sendo uma fração própria. Aí agora C, 5/7. 5/7 também é uma fração própria. Ó, 5 menor que 7. Então eu já sei que é uma fração própria. Muito bom. E a alternativa, a letra D, 13,5, né? 13/2. É uma fração que a gente chama de imprópria. Por quê? 13 é maior que 2. Só que 13 não é múltiplo de 2. Na tabuada do 2, eu não tenho o número 13. Por isso que é uma fração imprópria. Fechou, galera? Então, vamos para o próximo. Vamos continuar aqui. Vamos agora. Aê, muito bem, Júlia. Muito bom, Jax. Que bom. Ó, o próximo. Agora vamos para as frações mistas, né? Aqui, a gente precisa de um pouquinho mais de atenção, tá bom? Para essas frações que são consideradas como mistas. Vejam só, tá? Um número misto ou uma fração mista é uma reapresentação de um número composto por uma parte inteira e uma parte fracionária. E a representação
por um número misto, ela é feita por frações impróprias, pois ele possui uma parte inteira. Lembra que a gente comentou que fração imprópria, né? A minha resposta, ela vai ser maior que um inteiro? Sempre vai ser 1, alguma coisa, 2, enfim. O número que vem antes da minha vírgula, ele sempre vai ser maior ou igual a 1. Ou seja, a representação sempre vai ser maior do que 1. Exatamente. Tipo isso, 1,5, por exemplo. Bom, então, vamos entender aqui como que a gente enxerga essa fração mista, tá? Eu tenho um exemplo aqui, olha. 17 terços, eu tenho como sendo uma fração imprópria. Por quê? O 17 ele é maior que 3, né? E o 17 ele não é múltiplo de 3. Então, eu já sei que vai ser uma fração imprópria aqui. Muito bom. Se eu quero representá-lo de uma forma na forma mista, como que eu faço? Eu faço aqui, olha, 5 inteiros, 2 terços. Tá? Então, qual é a ideia que eu preciso ter aqui? Que 5 inteiros, 2 terços, é uma representação de 17 terços. Ou seja, aqui é a forma mista dessa fração. Tá, professor? Como que eu chego, então, né, nessa representação mista, nessa forma mista? É simples. Vejam só. 17 terços nessa fração não é uma divisão? Tá? Eu vou sempre bater na mesma tecla. Uma fração é uma divisão. Ou seja, eu posso dividir um número pelo outro. Então, o que eu vou fazer, né? Ó, eu vou fazer, então, aqui uma divisão. 17 dividido por 3, certo? Beleza. Fazendo a divisão, eu vou pensar assim, na tabuada do 3, qual o número que se aproxima do 17? 15. 6. É o 15, que é representado pelo número 5. Né? Tem que ser o 5. 5 vezes 3 é igual a 15, que é o que mais se aproxima. Tá? E aí, então, tiro 15, sobra 2. Não é isso? Só que, veja aqui, pessoal, para eu fazer a representação na forma mista, eu não preciso continuar, tá? Eu não preciso deixar o número em forma decimal. Eu posso parar aqui, mesmo com o resto. Então, eu tenho aqui que o meu 2 é o resto, né? É o que sobrou. 5 é o meu quociente, que é a parte inteira. É a parte inteira dessa divisão, tá? E aí, quando eu for colocar na forma mista, o meu denominador ele apenas se mantém, ok? O denominador se mantém. Então, o que eu faço? Quando eu for colocar na forma mista, eu tenho que a parte inteira, que é o 5, eu coloco ele na frente da fração, né, ou atrás da fração, e o meu resto eu vou dividir pelo 3. Neste caso, né, que o meu denominador é o 3, tá? O 18, ele passa do 17. Então, eu não consigo usar. Na divisão, sempre preciso encontrar números menores ou iguais, né? Para eu conseguir ir dividindo, para deixar em partes, tá? Ficou claro para vocês, galera? Como que eu faço essa representação? Sim, professor. Ó, deixando por blocos. Eu vou dividir o número, tá? Dividir o número, eu não preciso finalizar a divisão. Eu posso deixar o resto ali, não tem problema nenhum, tá? E aí, o meu quociente vai ser a parte inteira da forma mista. Da forma mista. Então, é o que eu vou colocar já atrás aqui da fração. O meu resto, eu vou deixar em formato de fração, igualando o meu denominador. Então, 5, 2 terços é a forma mista de 17 terços. Ah, professor, beleza. Como que eu faço, então, para voltar da forma mista para parte fracionária, para o número fracionário? Para retornar ou converter, né, uma fração mista à forma imprópria, né,
a forma imprópria, é só fazer o seguinte. Eu faço a parte inteira vezes o meu denominador. O resultado eu somo com o meu numerador. Olha o que eu fiz aqui. 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17. E aí, eu chego no meu numerador, que é o 17. E o meu denominador sempre vai ser o que está lá já, mostrando para mim na fração, que é o 3. Ó, se a fração tiver um número que está na tabuada do outro, aqui, Pedro, vai ser uma fração aparente. Então a minha resposta vai ser o número exato, né? Vai ser o número inteiro. Eu não consigo colocar ele na forma mista, né? A forma mista eu só consigo fazer quando eu tenho uma fração imprópria. Exatamente, porque ele não vai ter resto, né? Vai ser uma divisão exata. Por isso. Beleza? Sim, professor. Então, ó, para retornar, a gente tem que sempre pensar no processo, ok? O processo vai ser aqui, olha, 5, a parte inteira vezes o denominador, o resultado somo com o numerador. Eu encontro o numerador dessa minha fração imprópria e eu mantenho o meu denominador. Beleza? Vamos para o exercício para a gente finalizar a aula. Então, Sim, ó, professor. converta a fração imprópria em mista ou vice-versa. Então, vamos lá. A letra A, 2, 1 sextos. É uma fração mista. Eu preciso converter ela na fração imprópria. Qual que é a fração imprópria? O denominador ele se mantém, tá? Então o denominador vai ser 6. Isso. Isso mesmo. Tranquilo. Então lembra, ó, qual que é o processo que a gente vai fazer aqui? Pego a parte inteira, que é o 2, multiplico pelo meu denominador, que é o 6. O resultado eu somo com o numerador. Então, 2 vezes 6 é 12. 12 mais 1, 13, certo? Então, a minha fração imprópria da letra A, olha só, 13 sextos. Então, 2 vezes 6, 12 mais 1, 13. E o denominador eu mantenho. Ficou claro aqui para vocês, para quem de repente ainda estava com um pouquinho de dúvida? Vamos para B. Ó, escrevam para mim aí no chat. 3, 4 décimos. Você quer falar a dúvida, Vinícius? Pode falar. Fica à vontade, tá? A aula aqui é para vocês. Ó, aqui é a alternativa A, tá vendo? 2 1/6 é uma fração mista que a gente chama, tá? Por que é uma fração mista? Eu tenho uma representação da parte inteira e tenho uma representação aqui da forma fracionária, da forma de fração. Muito bom. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso converter essa forma mista de fração na fração imprópria, né? Na fração
antes dela chegar na forma mista. E aí, o que eu faço aqui, ó? Que eu preciso, qual que é o processo, tá? Para fazer aqui. Eu pego a minha parte inteira, certo? Que nesse caso aqui é o 2, e eu só vou multiplicar pelo meu denominador. Vou fazer assim, olha, 2 vezes 6. 2 vezes 6 é 12. Aí, esse resultado eu somo com o numerador, que nesse exemplo aqui é o número 1. Então, 12, 2 vezes 6 é 12, 12 mais 1 é igual a 13, né? Então fica 13 sextos. O meu denominador ele sempre se mantém. Então 13 sextos é a forma imprópria dessa fração mista aqui que a gente chama de 2 1 sexto. Isso mesmo, Júlia. Muito bom. Perfeito, tá? Perfeito, Maria Clara, isso mesmo. Show de bola, tá? É isso mesmo. Beleza? Ó, Vini, vamos pro próximo aqui, olha, a letra B. A letra B, já vi que algumas pessoas colocaram a resposta aí. Então, o processo ele é o mesmo. Eu estou no formato misto, eu preciso transformar na forma imprópria. Então, eu tenho 3 vezes 10 dá 30. 30 mais 4, que é o meu numerador, 34. E o denominador ele se mantém. Então, 34 décimos é a forma imprópria dessa fração mista. Beleza? Agora vamos para C e para D. Ó, eu estou numa fração imprópria. 7 é maior que 3, só que não é múltiplo. Então eu sei que eu consigo encontrar a forma mista dela. Então aqui, ó, Clara, como que a gente vai fazer, tá? Faz a divisão lá, 7 por 3. Fazendo a divisão, a gente vai encontrar a parte inteira, que vai ser qual? Que vai ser 2. Por quê? 2 vezes 3 é igual a 6, certo? Que é o número que se aproxima do 7. E o meu resto vai ser 1. Vai ser o número 1. Então aqui o que a gente tem? 2, 1 terço. Tá? Então, ó, de novo, faço a divisão. 7 dividido por 3. Então, na tabuada do 3, o que se aproxima do 7 é o número 2, que é a parte inteira. Porque 2 vezes 3 é 6. Tá? Ó, vamos ver se eu consigo escrever aqui. Vamos tentar a sorte, ó. 7 dividido por 3. Estão vendo aqui a divisão? Então vamos lá, fazendo essa divisão. Olha aqui, ó. Na tabuada do 3, qual que se aproxima do 7? Não é o 2? Então, ó, vou colocar aqui, ó, 2. Porque 2 vezes 3 é igual a 6. Então, tiro o 6 daqui. Quem que vai sobrar? Não vai sobrar 1? Ó. Então, aqui eu tenho como sendo o meu resto, que a gente coloca como sendo o novo numerador. Eu tenho o meu quociente, que é o 2, como sendo a minha parte inteira. Então, ó, o 2 eu venho aqui e coloco aqui. E o 3, que é o denominador, ele se mantém. Então, eu tenho que a forma mista de 7 terços vai ser 2 1 terços. Clareou um pouquinho, pessoal? Aê! Muito bom. Ó, então a letra D. A letra D, gente, é o mesmo processo, tá? Ó, 13. Opa, dividido por 2. Me empolguei ali. Ó, na tabuada do 13, na tabuada do 2, qual que se aproxima o número 13? Não é o 6? Não é a parte inteira, não é o 6? Ó, 6 vezes 2 é quanto?
12. Vai sobrar quem? 1. Então, qual que é a minha fração na forma mista? De 13 meios. Vai ser 6, que é a parte inteira, ó. Certo? 1, que é o meu resto, vai ser o meu novo numerador. E o 2, ele se mantém. Beleza, gente? Consegui ser claro para vocês, galera? Consegui? Bom. Sim, professor. Gostei da minha obra de arte aqui, hein? Ficou legal. Vamos lá. Então, essa é a nossa aula de hoje, tá? É a continuação do estudo de frações. Vou parar a gravação aqui para a gente finalizar a aula, pessoal.